O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, durante muitos séculos, milênios, homens escolhidos por Deus e que se deixaram escolher por Ele, tentaram de alguma forma, seja por meio de palavras ou mesmo por meio de ações, mostrar para nós qual que é a verdadeira face de Cristo. Estes homens e mulheres são chamados hoje de santos e santas, porque por meio da sua pregação, mas não somente, sobretudo por meio de sua palavra e exemplo, eles procuraram mostrar qual que é a verdadeira face de Cristo. E por que eles tentaram mostrar? Por que eles procuraram mostrar e conseguiram mostrar a verdadeira face de Cristo? Porque juntamente com eles, durante esses séculos e milênios de história da Igreja, muitos tentaram manchar a face de Cristo, deturpar a face de Cristo, mostrar uma face de Cristo que na verdade não era o verdadeiro Cristo. A gente vê, por exemplo, no Evangelho de hoje, quando Jesus fala que Ele é o pão que desceu do céu, muitos começam a dizer: não é este Jesus, o filho de José? Outro poderia ter dito: não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Começam a julgar Jesus, começam a julgar as suas ações, começam a julgar as suas palavras, não conseguem conciliar o Jesus que eles estão conhecendo naquele momento com o Jesus que é Filho de Deus, porque para eles o Jesus é somente aquilo que eles estão vendo, é somente aquilo. E assim também muitas vezes, tantas pessoas, ou às vezes até mesmo nós, olhamos para o Jesus que nós queremos, um Jesus que só realiza milagres, um Jesus que só faz pregações doces, um Jesus que só cuida dos pobres, um Jesus que só faz isso, só faz aquilo, e reduzimos a imagem de Cristo a partir daquilo que nós compreendemos ser o Cristo. E aí Jesus vem no Evangelho como esse e diz quem que Ele é.
E diz insistentemente, olha, percebam no Evangelho de hoje, ele diz não uma vez, ele diz várias vezes: eu sou o pão da vida, eu sou o pão descido do céu, eis aqui o pão que desce do céu, eu sou o pão vivo descido do céu. E ele insiste nessa afirmação porque ele está dizendo assim: certo, eu sou filho de José, eu sou filho de Maria, eu sou filho do carpinteiro, eu sou o carpinteiro. Sim, eu moro ali, naquela casa que vocês conhecem, porém, eu sou o pão descido do céu. Eu sou filho de Deus, eu sou filho do Pai. O Deus que vocês conhecem, eu sou o Filho. E Jesus insiste em colocar na cabeça daquele povo que ele é o Filho de Deus e que, portanto, é Deus. Porém, diante da comodidade em ver que aquele pobre homem, na verdade, não tinha condições de ser um filho de Deus, a gente acaba olhando para ele como se fosse realmente uma pessoa qualquer. Mesmo que nós não o queiramos, ou inconscientemente acabamos olhando para o Cristo como se ele fosse uma pessoa qualquer. Quando que isso acontece, Padre? Quando que eu faço isso, Padre? Reconhecer Jesus como uma pessoa qualquer? Simplesmente, meus irmãos, quando nós o tratamos como uma pessoa qualquer. Quando tiramos o lado divino de Jesus e ficamos somente com o seu lado humano, ou mesmo quando tiramos o seu lado humano e ficamos somente com o seu lado divino, quando pegamos uma parte de Cristo e ficamos como se aquela parte que eu compreendo ser o Cristo fosse o Cristo mesmo. Eu digo para vocês, assim como disse Jesus no Evangelho: ninguém jamais viu o Pai, ninguém jamais viu a Deus, ninguém jamais conhece a Deus como os santos hoje o conhecem no céu. Eu posso dizer para vocês assim: nós conhecemos a Deus e temos o potencial para conhecer a Deus a partir da nossa razão. A nossa inteligência pode conhecer a Deus, mas jamais o conheceremos como um dia nós iremos conhecer lá no céu, onde veremos a Deus face a face, sem véus, sem mistério. Por que o padre está falando tudo isso? Porque muitas vezes, quando nós viemos para a igreja, nós tratamos a missa como se fosse uma coisa rotineira. Nós começamos a comungar Jesus Eucarístico como há tanto tempo que eu já faço isso, como se fosse algo já de costume, sabe? O arroz e feijão que eu como todo dia, sabe quando você olha para aquela pessoa, às vezes é a tua mãe, o teu pai, a tua esposa, o teu esposo, que faz a mesma comida sempre, né? Eles falam: de novo você está fazendo isso, de novo. Então é mais ou menos assim, a gente vem para a missa de novo, a mesma coisa, a mesma comida. Tratamos Jesus como se fosse uma comida passada. Às vezes nos enjoamos, ficamos ali enjoados do Cristo de sempre, como se Ele não fosse sempre o novo. E isso, meus irmãos, é uma espécie de soberba escondida dentro do nosso coração, porque achamos que conhecemos a Ele e não conhecemos a Cristo. Como que pode um Deus que é infinito ser conhecido por nós, que somos tão pequenos, limitados? Não tem como. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai descobrir que tem muito mais para conhecer. Se você achou até hoje que já conhecia a Deus, então eu digo para você: comece do zero. Comece do zero, teu conhecimento foi errado. Eu falo para algumas pessoas, até tem gente que fica meio chocada assim com o que eu falo, mas eu falo para algumas pessoas que às vezes dizem assim: eu conheço a Igreja Católica,
mas a igreja ali é melhor, aquele Jesus ali daquela igreja, eu conheci Jesus, não sei o quê. Aí eu pergunto assim, tá, você já leu o catecismo da igreja católica inteiro? A pessoa fala, não. Então você não conhece a igreja católica. Mas eu li a Bíblia. Tá, mas não tem como entender a Bíblia se você não lê ao menos o catecismo. Então você não conhece a igreja católica. Imagina, eu estou falando só de um catecismo. Você já leu a Suma Teológica de São Tomás de Aquino? Já leu todos os livros de Santo Agostinho? Os santos dos primeiros séculos, os padres do deserto? Não. Então não conhece a igreja católica. Se a gente não conhece sequer a igreja que nós fazemos parte, como que a gente pode dizer que conhecemos a Deus, que é muito maior, que é infinito? Como? Então nós não conhecemos a Deus ainda. Meus irmãos, as palavras que eu digo para vocês hoje são as mesmas que Deus uma vez falou para Moisés, a primeira vez que Deus se manifestou para Moisés. Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque esse solo aqui é santo. Sabe o que Deus estava falando para Moisés? Moisés, aqui não é qualquer lugar. Não vem com essas tuas sandálias que você vai para todo que canto e achar que aqui é qualquer lugar. Não é qualquer lugar. Deus não estava menosprezando as sandálias de Moisés, não. Deus estava dizendo assim, olha Moisés, você vai por tantos lugares e você sabe se portar em cada um desses lugares, mas aqui é um lugar diferente. Portanto, tira as sandálias dos teus pés, mostra quem tu és e eu te mostrarei quem eu sou. E depois Deus se revela para Moisés como eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Olha que lindo, meus irmãos. Nós podemos reconhecer a Deus não por aquilo que nós achamos que Deus é, mas por aquilo que Deus é, de fato, infinito. Isso significa dizer que quando você receber Jesus na Eucaristia, não trate como um pedacinho de pão, como uma recordação, como se fosse aqui uma ceia qualquer. Não, não é uma ceia qualquer. Aqui é o Calvário. Aqui é Jesus que se doa na cruz. Aqui é Jesus que morre na cruz por você. Claro, de forma incruenta, como ensina a igreja, ou seja, sem dor, sem sangue, mas que se atualiza aqui novamente. Eu já falei para vocês em outra ocasião, se pudéssemos ver o que acontece aqui nesse momento no Calvário, a gente veria o sangue de Cristo sendo derramado desse presbitério e alcançando cada um de vocês, sendo derramado por essa cidade, alcançando o Paraná e o Brasil e o mundo inteiro, porque é o mistério da Santa Missa. Esses olhos que a terra há de comer, nunca poderão ver um mistério como esse, só por uma permissão especial divina, mas a alma de vocês pode enxergar esse mistério. Jesus insiste, eu sou o pão da vida, eu sou o pão descido do céu, eu não vim da terra, eu vim do céu. Vocês devem me enxergar como alguém que veio do céu, não que caiu do céu, mas que veio do céu, veio por livre e espontânea vontade. Ali é pão, tem gosto de pão, aparência de pão, mas é Cristo, é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, de que vida que ele está falando? Desta vida? Não. Receber Jesus na Eucaristia não vai te dar mais anos de vida, muito pelo contrário, vai fazer com que você se aproxime ainda mais rápido do céu. Mas o que você deseja mais nessa vida? Mais anos de vida ou a eternidade no céu? O que são 100 anos de vida diante de um calendário
que não tem fim, que é o céu. Quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, o pão da vida que desceu do céu, Ele está dizendo: se você comer esse pão, você não vai viver mais anos de vida nessa vida, você vai viver para sempre no céu. E sabe por que Jesus utiliza o pão? Primeiro, porque é um alimento comum a todos. Aqui a gente pode até dizer assim, como hoje em dia é o nosso arroz e feijão, um alimento comum. Mas por que Jesus quer nos mostrar que esse alimento que Ele deseja nos dar é um alimento comum? Porque é um alimento para todos, porque Ele deseja que todos se alimentem com esse pão, e esse pão é para que todos entrem no céu e todos cheguem na eternidade. E não é um alimento fora dele, é um alimento que é de tal forma dentro dele, que é ele mesmo, que ele se identifica: eu sou, como Deus falou a Moisés, eu sou o pão descido do céu, o pão. Quando você come um alimento, aquele alimento vai fazer parte do teu corpo, não é? Vai fazer parte. Ali o teu corpo vai absorver as vitaminas, as proteínas, os nutrientes, e ali aquele alimento vai fazer parte do teu corpo. Ou seja, o arroz, o feijão, a carne, o churrasco que vocês vão comer hoje para comemorar o Dia dos Pais, né? Aquele frango assado ali, pois é, vai fazer tudo parte do teu corpo, de modo que aquela comida, aquele prato de comida vai receber o teu nome depois, porque vai fazer parte da tua carne. Vai estar lá, você não vai estar vendo, mas está lá. Quando você recebe Jesus Eucarístico, acontece o contrário. Você recebe Jesus Eucarístico, Ele entra pela tua boca, cai no teu estômago, alcança a tua alma, e naquele momento, meus irmãos, é você que faz parte da vida dele, porque o menor tende a fazer parte do maior. O prato de comida é muito menor do que você. Jesus Eucarístico, por mais que se apresente como uma simples hóstia, é muito maior do que você. É como se naquele momento um grande abismo da misericórdia e do amor de Deus se abrisse e você caísse dentro. Não é um abismo desesperador, é um abismo de amor, um abismo de misericórdia. Naquele momento é você que faz parte do alimento e você que se transforma no alimento, você se transforma em Eucaristia. Quando um corpo não consegue absorver os nutrientes, as proteínas, as vitaminas daquele alimento, de duas uma: ou o corpo está doente, ou vai ficar. Tem alguma coisa errada com aquele corpo, porque ele está comendo e o corpo não está sugando as proteínas, os nutrientes. E o que acontece com aquela comida depois? Todo mundo sabe, né? Vai para fora do corpo. Não vou entrar em detalhes mas vai para fora do corpo, vai para a fossa, aquela comida, juntamente com as proteínas, com as vitaminas, com tudo, porque o corpo rejeitou. Quando nós comungamos Jesus Eucarístico e não absorvemos as graças, todo o seu amor, todo o poder que tem naquela Eucaristia, nós tratamos Jesus como um alimento rejeitado. E sabe o que acontece com aquele alimento? Vai para a fossa. Sabe o que acontece com as graças que o Senhor havia reservado para mim naquele momento? Vai para a fossa. Eu perco. Por quê? Porque o meu corpo, a minha alma está doente. E se não está doente, vai ficar. Sem Jesus, a nossa vida não se sustenta. Sem Jesus Eucarístico, nós não nos manteremos de pé. Cairemos, desfaleceremos. Jesus é o nosso alimento de hoje, meus irmãos. É o alimento de cada dia, comum, porque faz parte do meu dia a dia.
é o pão de cada dia. Jesus não quis dizer, eu sou o caviar descido do céu. Não, porque o caviar, sabe lá Deus quando que alguém vai comer? Eu nunca comi. Ele quis dizer, eu sou o pão, porque é de todo dia. Não é só no domingo, não. Todo dia, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites. Ele deve fazer parte da minha vida, e se eu não me alimentar dele, eu desfaleço. Fica um dia sem comer nada, você percebe a mudança no teu corpo, fica mais fraco, mais debilitado, fica sem receber Jesus Eucarístico. Claro que eu não estou dizendo que agora vai receber de qualquer jeito, não. É um banquete onde você deve se preparar para uma grande festa. Você se arruma, e aqui eu não estou falando fisicamente, eu estou falando espiritualmente. Você se confessa, você se prepara interiormente, você se coloca ali na presença de Deus. Não é um rito, mais um, de novo, não, é de Deus, um Deus de ontem, de hoje e de sempre, o Deus do agora. E é isso que Jesus espera de você no dia de hoje, que você o reconheça como o pão descido do céu, transformado de pão dos homens em pão dos anjos. Alguns santos dizem que os anjos até sentem uma santa inveja de nós, porque eles não podem comungar a Eucaristia, né? Vocês sabem disso. A Eucaristia é um alimento espiritual, mas é físico, é palpável. Os anjos não podem. Os anjos olham para nós que recebemos a Eucaristia e ficam assim, ai, que vontade também de comungar. Sabiam disso? Isso que os santos falam. Inclusive os santos místicos falam que quando uma pessoa comunga Jesus na Eucaristia, o seu anjo da guarda se ajoelha diante de você e adora Jesus, que está dentro do teu coração. Olha que forte. Se o nosso anjo da guarda, que não precisa disso, faz, por que a gente não faz também? Por que o nosso coração permanece ali gelado diante de algo tão sublime, tão rico, tão grande? O que vai salvar a humanidade decadente, esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, será a Eucaristia, meus irmãos. É por isso que o demônio tenta tanto tirar a Eucaristia. É por isso que se ataca tanto a missa, tanto a igreja. Porque no dia que a igreja, no dia que o seu povo, que os fiéis ficarem sem Eucaristia, pode ter certeza que aí, eu posso dizer, começou o Apocalipse. Sem querer aqui trazer nenhuma mensagem de terror para vocês, muito pelo contrário, é mensagem de esperança, porque nós temos Jesus Eucarístico. Mas valorizem esse grande tesouro. É um tesouro da igreja, é um tesouro das famílias, é um tesouro teu, que Jesus te deu. Não vou falar muito dos pais hoje não, porque eu digo para vocês, se um pai quer exercer bem o seu papel dentro de casa, deve ser um homem eucarístico. Basta isso. Seja um homem eucarístico, seja um homem, um pai de missa, e o resto Deus cuida, Deus vai trabalhando. Em outra oportunidade, vamos ter agora a Semana da Família, né? Poderemos falar mais sobre o papel do pai, mas comece por aí. Hoje, dia dos pais, faça esse propósito. A partir de hoje, eu vou ser um homem de Eucaristia. As mães também, mas hoje, de modo especial, os pais, sejam homens de Eucaristia, e Deus vai mudar a vida de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.